Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no primeiro livro, a primeira carta aos Coríntios. 1 aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 23. E eu queria que nós meditássemos neste versículo. Ele é o texto basilar dessa mensagem. 1 aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 23. E a palavra do Senhor diz assim: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. E outra versão diz: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos de homens. Essa é uma mensagem para quem acredita em Deus. Essa é uma mensagem para quem acredita em Deus e na sua palavra. Não importa o nível ou o tempo de fé que você tenha, mas para que essa mensagem faça sentido a você, é preciso que você tenha um mínimo de credo que Deus existe e de que Ele ama as pessoas e de que Ele se importa com as pessoas a ponto de corrigi-las. Eu não sei se você já esteve em algum restaurante ou algum estabelecimento que lhe serviram de uma forma que você não ficou, que não te agradou. Só existem dois tipos de pessoas numa situação de desagrado em um restaurante. A primeira pessoa, ela chama o gerente ou o responsável e fala de uma situação que te desagradou. A segunda pessoa paga a conta, agradece e nunca mais volta. Só tem dois tipos de pessoa nessa situação. E aí eu te pergunto, quem se importa com aquele estabelecimento? A pessoa que reclamou ou a pessoa que nunca mais voltou? Nós estamos vivendo dias sensíveis. E qualquer coisa que se é falada é tida como uma grande coisa. A minha avó materna costumava dizer que é o tipo de gente que se corta com folha de alho. Eu nunca entendi aquilo. Até eu descobri que a folha de alho não corta ninguém. Ela é redondinha e macia. São pessoas que fazem um escarcéu por nada. São pessoas que estão tão vazias de si mesmas que exaltam a mínima mazela humana que pode ser resolvida numa situação de conversa, num diálogo, num simples debate. E quando eu leio essa passagem maravilhosa que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele fala, olha, por bom preço vocês foram comprados, não vos torneis escravos dos homens. O que eu mais tenho visto nesses dias são pessoas se tornando escravos de homens. Se tornam escravos das suas ideologias, se tornam escravos das suas mentiras, se tornam escravos das suas fotos, se tornam escravos das suas poses, se tornam escravos das suas músicas, se tornam escravos a troco de nada. A troco de nada. Eles nem querem aquilo, eles nem acham aquilo legal, eles nem acham aquilo bom. Mas eles se deixam se escravizar, porque eles querem fazer parte de uma moda que nem é deles. A exposição hoje está cada vez mais absurda. Logo quando eu mudei para Curitiba, em 2001, eu vi uma propaganda de um grande jornal do Paraná, e aquilo ficou na minha cabeça para sempre. A propaganda era assim: o mundo piorou ou foi a cobertura jornalística que melhorou? E eu me respondi: foi a cobertura jornalística que melhorou. Quando não existia internet, quando não existia telefone, quando tudo era por carta, as informações demoravam muito para chegar. Por exemplo, se alguém falecesse hoje, você mandava uma carta amanhã para dizer que a pessoa morreu ontem. E a carta demorava, sabe lá Deus quantos dias para chegar no destinatário. Se uma outra pessoa morresse no dia seguinte, demorava mais outros tantos dias para chegar. E aí a pessoa falava, meu Deus, um intervalo de um mês, não, mas foi de um dia para o outro. Só que nós hoje, neste tempo,
Nós sabemos das mortes quase que instantaneamente. As máquinas param de funcionar, a pessoa para de respirar, imediatamente todo mundo já está sabendo, porque a divulgação é muito rápida, a pulverização da informação é muito rápida. Mas eu quero chamar sua atenção para algo. Neste tempo em que vivemos, a tentação de ser dono de si nos ronda o tempo inteiro. O tempo inteiro, nós somos tentados a sermos donos de nós mesmos. Eu quero falar para você algumas frases. É possível que você já tenha escutado alguma delas. Uma frase que se ouve muito. Você precisa tomar as rédeas da sua vida. Já ouviu isso? Você tem que ser o capitão da sua vida. Você tem que ser dono de si. Uma frase de um livro, que não me importa dizer o autor, mas sim aquilo que ela provoca. E eu não digo que esse autor fez isso com essa intenção, mas essa frase se tornou parte deste compêndio que eu fiz. Sou o mestre do meu destino, eu sou o comandante da minha alma. Meu corpo, minhas regras. Eu sei dos meus direitos. Essas frases não são pensamentos soltos. Todas elas estão juntas e conectadas em uma linha só de pensamento. Você ser dono de si mesmo. Você ser responsável por si. Não de uma forma humana, não de uma forma adulta, mas de uma forma desprezível de si mesmo. Em que sentido? Se você é dono de si, você faz aquilo que você quer fazer da sua vida. E de fato isso é verdade. Se você é dono de si, você faz aquilo que você quer. Mas se você pensa como um cristão, você não é dono de si. Eu fui comprado por um bom preço. E eu não vou me deixar escravizar por homem algum. Neste momento em que nós estamos vivendo, há um grande conflito acontecendo nos Estados Unidos em relação à questão racial. Eu, por mim, Aldo Giovanni, acho uma grande estupidez separar pessoas por qualquer forma. Nós somos naturalmente iguais porque todos nascemos pecadores. Obviamente, nós não somos iguais em tudo. Óbvio que não. Óbvio que não. Não somos iguais na capacidade, não somos iguais nos esportes, não somos iguais. Não somos iguais. Mas a questão racial nunca deve entrar em pauta para um cristão. Não existe cor para quem tem os olhos de Cristo. Não existe cor para quem enxerga através dos olhos de Jesus. E nesta ebulição social que está acontecendo, alguns protestos têm acontecido, principalmente pelas pessoas que conhecem, que têm mídia, e pelas pessoas que têm, muitos deles que têm se levantado são os desportistas. Então, alguns têm feito manifestações silenciosas, outros times têm se reservado a jogar os jogos, e o que se tem acontecido em alguns times é que todos eles se ajoelham e fazem este sinal. Um sinal que, segundo eles, é da luta racial. A luta racial é fruto do pecado que foi formado no Éden. O homem escolheu pecar. Deus nunca pode ser imputado pelo pecado escolhido por Adão e Eva. Eles decidiram pecar. Deus já os havia avisado sobre a possibilidade de não comer aquela tal fruta, que não era a maçã, era uma fruta que ninguém sabe, e aquela árvore está até hoje em um lugar que nenhum de nós sabe onde está. Alguns cristãos têm se manifestado de uma forma contrária. Enquanto alguns do time se ajoelham levantando os seus pulsos, os cristãos ficam de pé e nada fazem. Porque eles entendem que eles só devem se ajoelhar diante do Deus Altíssimo.
é também uma forma de protesto. Por quê? Porque nós, como cristãos, entendemos que a única pessoa que consegue mudar a questão racial é Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele é quem salva tanto gentios como judeus, gregos, romanos, não importa. O sangue e a graça de Cristo pode ser derramado sobre todos aqueles que falarem o seu nome e se declararem como servos de Cristo. Então, nós estamos vivendo nesses dias em que as pessoas, elas têm defendido muito o seu próprio direito. E eu não acho errado de forma alguma nós defendermos o direito que temos. Se é um direito conquistado, é um direito que deve acontecer e ser exercido. E devemos usar da mesma força e da mesma expressão os nossos deveres. Existe um direito sobre nós. 1 Pedro, no capítulo 12, versículo 9, diz: mas nós, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o direito que nós temos. Nós somos um povo escolhido. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos a nação santa. É um direito que temos. Nós não somos mais pecadores longe de Deus. Nós somos filhos perto do Pai. Mas essa palavra direito, depois que foi descoberta, ela tem sido usada a todo o tempo. Existem direitos básicos para o cidadão brasileiro: direito à vida, direito à liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, igualdade entre homens e mulheres, proteção da intimidade da vida privada, liberdade para exercer sua profissão, direito à propriedade. É o mínimo para o cidadão brasileiro, é isso aqui. É o mínimo. Mas a maioria de nós fixa-se apenas na direito à liberdade de expressão, igualdade entre os homens e as mulheres. Na verdade, quem entende um pouco de história e gasta um pouco do seu tempo investindo em estudar a história do cristianismo, entende que o movimento protestante foi o movimento que mais protegeu estes direitos que hoje estão na nossa Constituição, que antes não fazia parte. Os movimentos de abolição da escravidão foram todos liderados por cristãos. Todos foram liderados por cristãos, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Falo dos Estados Unidos e do Brasil. Os cristãos sempre estão envolvidos em resoluções da sociedade, mas nunca em problematizações da sociedade. Eu vejo muitos cristãos fazendo isso. Ao invés de trazerem as boas novas, eles trazem as más notícias. Que tipo de pessoa você tem sido? O que é que tem saído dos seus lábios? Como você tem tido postura diante da sociedade? Recentemente teve uma situação muito difícil no Brasil, sobre uma garotinha e um aborto. Uma garota de 10 anos que engravidou e foi dada a autorização judicial para que fosse feito o aborto. E as pessoas, elas querem colocar a vida sempre num sim ou num não, num pode ou num não pode. Questões delicadas devem ser analisadas por situação e não pelo todo. Todas as situações devem ser assim, não. E eu estava conversando com a Rebeca, olha, em relação a essa situação, eu não vou me pronunciar, porque eu não preciso me pronunciar sobre tudo. Uma coisa é fato. Eu sou a favor da vida. Mas e nessa situação, se você fosse o pai da criança? Eu não posso entrar nesse mérito. Porque eu, sendo pai de uma criança, ela jamais seria abusada por 4 anos consecutivos. Jamais. E se eu fosse o pai da criança,
eu deixaria de ser pastor imediatamente. Porque eu me tornaria um homem comum para fazer justiça com as próprias mãos. Talvez você diga, pastor, mas e Jesus? Jesus está lá, reinando em glória. E eu aqui reinando na terra. É isso. Nós não podemos pegar uma exceção e tornar uma regra. Mas nós podemos pegar a regra da cruz e tornar isso em nossas vidas comuns. O que nós não podemos fazer é achar que os direitos que nós temos são maiores do que os direitos que nós temos dos céus. Preste atenção. Os direitos que nós temos como brasileiros são miseráveis comparados aos direitos que nós temos como cidadãos dos céus. Liberdade de expressão. Que direito sem vergonha? Isso é direito. Os céus já me garantem isso há muito tempo. Tudo aquilo que nós temos como cidadãos já nos é garantido pelos céus. E muito mais. Mas os direitos que eu tenho como cidadão dos céus, eu jamais terei em nenhuma nação nessa terra. Porque como cidadão dos céus, eu tenho o direito de ligar e desligar na terra e nos céus. Eu tenho o direito de expulsar demônios. Eu tenho o direito de impor as mãos e curar enfermos. Eu tenho o direito de lançar palavras e aquilo acontecer em nome de Jesus. Como brasileiro, eu não tenho direito a nada. Nada de sobrenatural eu tenho direito. Eu, como cidadão dos céus, eu tenho o direito de mudar aquilo que acontece na minha vida e na vida dos outros através da palavra professada em nome de Jesus. Entenda algo. Nestes dias em que se defende muito sobre liberdade, você tem que entender, a liberdade de um cristão tem o tamanho do seu amor por Cristo. A sua liberdade é do tamanho do seu amor por Jesus Cristo. Eu estou cansado dessas perguntas idiotas religiosas. Pastor, pode ou não pode? Posso ou não posso? A pergunta não é se você pode ou não pode. A pergunta é, agradarei ao meu Senhor que pagou um bom preço por mim? Quem você pensa que você é? Quem somos nós? Eu estou cansado desse humanismo barato e fuleiro. Eu sou o capitão da minha vida, você não manda em nada, rapaz. Você não sabe o dia que você vai morrer. Você não sabe se amanhã você não vai acordar. Você não sabe de nada. Nós não sabemos de nada. Nós não mandamos em nada. Nós queremos sair na rua, dizendo que temos direitos. Direitos a quê? O direito que nós temos é de proclamar as boas novas. Porque não foi o presidente dessa nação que me comprou, quem me comprou foi Jesus. Eu sou cidadão brasileiro porque eu nasci aqui, mas eu fui planejado nos céus. Você foi planejado nos céus. Você está neste lugar, mas você não pertence a este lugar. É por isso que Jesus disse, ide por todo o mundo. O mundo é de vocês. Onde vocês pisarem, a planta dos pés será de vocês. Porque nós viemos dos céus. E onde nós estivermos será nosso. Porque a terra é nossa por herança. A terra é do nosso Pai, tudo do nosso Pai é nosso. Mas nós temos algumas dificuldades. Nós pensamos com a mente de alguém que está legislando com as leis dessa terra. O brasileiro, todo brasileiro é um advogado e um juiz em potencial, porque ele acha que ele sabe de tudo. Sabe de lei trabalhista, sabe de lei daquilo, mas nunca parou para ler a Bíblia, a única lei que existe neste universo. Esta lei é irrevogável. Nós vivemos dias em que o nosso judiciário está fragilizado. Nós não conseguimos ter convicção sobre o nosso judiciário. Há uma fragilidade. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus não falha. E nós somos justificados pelo sangue de Cristo. E não há em nós mais acusação. Nós não precisamos mandar nenhum dinheiro para juiz nenhum para comprar nossa causa. Foi o nosso próprio advogado que morreu por nós na cruz do Calvário. Ele que nos dá a nossa sentença de liberdade. É Ele que diz, vocês estão livres por mim.
não há mais nada do que ser julgado em nossas vidas. 1 Coríntios, no capítulo 6, volta um pouquinho aí na página que você abriu, que você deveria ter abrido a sua Bíblia. Capítulo 6, versículo 12. Aqueles que têm sabedoria, leem este versículo e conseguem viver uma vida abundante. Aqueles que são tolos, leem este versículo e têm para si maldição. Veja o que a palavra do Senhor diz. Todas as coisas me são lícitas. Alguém consegue me dizer o que significa a palavra lícita? O que quer dizer lícito? Oi? Permitido. Veja o que a palavra de Deus diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O que é que está te dominando? É Jesus Cristo ou são as outras coisas? Porque se qualquer outra coisa te dominar que não for Jesus Cristo, você já se tornou escravo daquilo. Não existe meio termo nessa situação. Não existe meio termo. Ah, pastor, mas é de vez em quando. É escravo do de vez em quando. Porque ou você é sempre de Jesus, ou você é de vez em quando qualquer outra coisa. Não dá para ter meio termo. Pastor, estou aprendendo. Não tem problema. Aprenda com o sempre, e não com o de vez em quando. Isso aqui não é uma religião. Isso aqui é uma servidão. Ai, pastor, que horrível dizer isso. Se você acha isso horrível, você não entendeu o que é o reino de Deus. Porque é muito melhor ser servo de Jesus Cristo do que ser servo de si mesmo. Do que estar todo o tempo suprindo os seus próprios desejos. Aquele gozinho nojentinho, pequenininho que você tem que sentir todos os dias. Seja ele qual for, do tereré às drogas, tudo é vício. O que está te dominando? Ah, pastor, o tereré, qual é o problema do tereré? Então, passa uma semana sem tomar. Porque uma coisa é o prazer de desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Outra coisa é ter aquilo como uma fuga, é ter aquilo como um escape, é ter aquilo, quando as coisas estão ruins, eu vou para aquilo ali, porque, ai meu Deus, aqui é tão bom de ficar, que eu sinto esse prazerzinho, me faz esquecer um pouco as coisas do mundo. O que me faz esquecer as coisas do mundo é a mente de Cristo. Isso é que me faz esquecer as coisas do mundo. Isso é que me faz esquecer aquilo que ficou para trás. Isso é que me faz esquecer aquilo que me afasta do meu Senhor. Todas as coisas me são lícitas. E aí as perguntas que eu recebo é, pastor, pode? Pode o quê? Pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Te convém fazer isso? Te convém? Faz sentido você como cristão fazer isso? Jesus ficaria feliz com essa foto que você está postando? Mas você está mais preocupado em receber like do que receber um afago de Jesus. Você está trocando coraçãozinho de internet do que o coração do seu Senhor. Você está se afastando de Deus pelas raposinhas, pelas coisas pequenininhas, porque você acha que deve ser elogiada, porque você segue uma linha de pensamento que é o que é bonito é para se mostrar. O que é bonito é para ser guardado para o seu cônjuge. Quem deve desfrutar do seu corpo é o seu cônjuge. Aquela pessoa que casa com você. Não aquela pessoa que se junta com você. Porque Deus não faz juntamentos, Jesus faz casamentos. Ah, pastor, que é bonito é para se mostrar. Isso não é uma frase que um cristão deva nem pensar. Nós devemos guardar os nossos corpos, porque os nossos corpos são o templo do Espírito Santo. Pastor, tem problema dançar? Eu fico chateado com essas perguntas. Eu fico chateado. Eu acho que eu não estou fazendo bem o meu trabalho como pastor, de pastorear à luz da palavra. Eu acho que eu estou errando, sabe? Quando alguém pergunta, pastor, pode beber, pode fazer tatuagem, pode ouvir música do mundo? Que droga!
droga, eu estou fazendo meu trabalho errado. Porque a pergunta que você deve fazer não é para mim, é para o seu Senhor, não fui eu que te salvei. Você acha certo você ouviria essa música ao lado de Jesus? É isso que você tem que perguntar. Você dançaria dessa forma, Jesus te olhando dançar? Danças e danças. Danças e danças. Tem um tipo de dança que você pega na mão da sua esposa e você dá 2 passinhos para lá, 2 passinhos para cá. Eu dançaria fácil com Jesus assim. Fácil. E eu espero dançar a eternidade com ele. Mas tem uma dança que mostra as partes íntimas. É bunda para lá, é peito para cá, é coxa para não sei aonde, é esfrega não sei o quê. Isso não é uma coisa de um cristão pensar, ver, desejar. Se os nossos corpos estão desejando isso, a nossa mente está sendo tomada por alguém que não é Jesus. A vida do cristão não pode ser se eterno pode, não pode. A vida do cristão deve ser agrada ou não agrada ao meu Senhor. Agrada ou não agrada o Jesus que eu amo. Porque se você viver uma vida de pode, não pode, você vai ser um excelente religioso e um péssimo filho. Jesus não te salvou para você ser um ótimo religioso. Jesus te chamou para você ser um excelente filho. É para isso que Cristo nos salva. No livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. E talvez você diga, pastor, nestes dias, eu queria ouvir uma palavra de ânimo. Se você não acha que a correção de alguém que te ama te dá ânimo, então você vai embora daqui e você vai ouvir elogios de quem te odeia, que é Satanás. Porque o seu Senhor te ama. E Ele pagou um alto preço pela sua vida. Ele enviou o único Filho dele para que você tivesse vida em abundância e você tivesse a liberdade genuína. A liberdade genuína não é falar o que se pensa, mas pregar o que se está no coração. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel é quem prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E o texto-chave: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia é o dia final. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Esse texto, ele é agridoce, né? Ele começa maravilhoso e termina mandando a gente para o inferno. É muito bom. Retenhamos firme a nossa confissão, a nossa esperança, mas há uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Nós estamos vivendo dias de pandemia e muitas pessoas estão usando estes dias para deixar de congregar. Ninguém de nós parou de comer nesses dias. Nós, gordinhos, continuamos gordinhos. E talvez você diga, pastor, eu tenho que ir ao supermercado porque eu tenho que comer, pastor. Pastor, eu tenho que ir trabalhar porque eu preciso de dinheiro. Pastor, eu não preciso ir para a igreja porque Deus conhece o meu coração. Essa é a frase mais estúpida que um crente pode dizer. Deus conhece o meu coração. Porque essa é a frase mais perigosa que o mundo já inventou. Se Deus conhece o seu coração, você deveria ter muito medo. Eu tenho medo. Eu tenho. Pastor, mas a gente não deve ter medo de Deus porque Ele é nosso Pai. Eu tenho medo, meu irmão. Eu tenho medo demais. Porque eu não consigo nem imaginar
Eu não consigo nem imaginar a desgraça que é viver longe do meu pai. Eu não consigo nem imaginar como é se sentir uma pessoa horrível por desagradar o coração do meu pai. A questão de deixar a congregação não é nova. Em Hebreus já se fala isso. Costume de alguns. Virou costume deixar de ir à igreja. E talvez alguém diga assim, pastor, mas ir aos cultos no sábado e no domingo não é uma coisa religiosa? Não, não. É uma coisa de comprometimento. É diferente. Comprometimento de religiosidade. Quantos aqui lavam a louça em casa? Você lava por religião ou por comprometimento? Você é compromissado com a sua casa, manter ela limpa. Quantos aqui esperam a pessoa que recolhe o lixo entrar na sua casa, pegar e levar o lixo embora? Ou você tira o lixo da sua casa para a sua casa não virar um ninho de rato? Como que é? Porque nós fazemos coisas diariamente. Diariamente. Todo mundo toma banho todo dia. Todo mundo come todo dia. Todo mundo escova os dentes todo dia. Isso é religião? Mas vir aos cultos uma vez por semana é religiosidade. Você está de brincadeira com a minha cara, bicho. Você está de brincadeira com a minha cara. Pastor, eu não vou no culto porque eu não preciso ir toda semana para o culto. Olha, Deus sabe que eu amo Jesus. O diabo também sabe que ele vai começar tirando você de um culto só. É um culto que ele precisa te tirar. Um. E depois, meu irmão, é só ladeira abaixo. Porque você não vai ter forças para lutar contra o pecado e contra as tentações do mundo se você não estiver alinhado com o corpo de Cristo. Você não é Superman. Você deveria se respeitar e saber que você é um bosta sem Jesus. Pastor, não pode falar isso. E é o que então? É o que então? Eu sou a coroa da criação de Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Mas se você não tomar cuidado, você vai ser isso, esterco. Você vai ser lançado no fogo eterno. Pastor, eu queria ouvir uma palavra de esperança. Tem mais esperança do que você ter a possibilidade de ir para o céu? Fala para mim. O que é que você quer? Afago para a tua alma? Ou você quer salvação para o teu espírito? Decide. Decide o que você quer agora. Decide. Bora, rapaz! Porque se você quer afago para a tua alma, você vai assistir uma série no Netflix. Você vai comprar uma pizza. Você vai fazer um brigadeiro. Mas se você quer salvação para o teu espírito, você tem que ter comprometimento com a casa do Senhor. Isso aqui não é brincadeira. A igreja de Jesus é uma coisa é a coisa mais séria que eu conheço. A instituição mais séria que eu conheço é a igreja de Cristo. Pastor, nestes dias eu tenho visto notícias de pastores e pessoas religiosas que estão se corrompendo. Meu filho, o mundo está corrompido desde Adão, isso não é novidade não. E aqui, eu não estou aqui para julgar quem erra ou quem não erra, não. Eu estou aqui para orientar quem quer seguir a Jesus Cristo. O nosso Senhor é o nosso juiz. Mas o senhor não tem opinião? Tenho, mas não preciso te dizer. Te dizer tudo que eu penso. Eu nem falo tudo que eu penso, porque estaria, meu Deus do céu. Ou você acha que eu não penso besteira como você pensa? Uma coisa é certa. A sua atitude determina a sua altura. O quanto você se dedica é o quanto você recebe de Deus. Pastor, mas a gente não recebe de graça? Recebe de graça. A graça a gente recebe de graça. A graça. A salvação. Mas a Bíblia fala sobre nós permanecermos e nós sermos firmes em continuarmos servindo ao Senhor, não importa o dia. Ou você acha que todo sábado eu quero vir ao culto pregar? Quem sabe que eu quero ficar com Levi, com Beatriz e Rebeca? Quem sabe que eu quero ficar só com vocês, batendo papo? Sabe batendo papo? Fazer um churrasco, alguma coisa? Mas eu sou comprometido com o ministério que o Senhor me deu. E eu não me lembro de um dia que era sábado e eu fiquei em casa sem fazer nada. Não me lembro. De vocês estarem aqui e eu estar em casa. Não, fiquei em casa hoje. Eu tenho um compromisso com o Senhor e tenho um compromisso com você. De estar aqui todo sábado ministrando a palavra do Senhor. Levo horas para fazer, muitas horas. Muitas horas para fazer uma mensagem. E isso para mim é maravilhoso. Eu amo a minha missão de ser pastor.
Eu não quero que você seja um crente que pensa que Deus te deve alguma coisa. Deus não te deve nada. Jesus não te deve nada. Jesus não te deve explicação. Jesus não te deve porquês. Jesus não te deve nada, meu irmão. Nada. Acho interessante as pessoas, mas por que Deus fez isso? Deus não é amor? Pessoas rasas em conhecer esse Deus maravilhoso, eterno, infinito em conhecê-lo. Quanto mais você conhece, mais você tem para conhecer. Quantos aqui são casados? Quantos são casados há mais de 3 anos? A cada dia que passa, você conhece alguma coisa diferente do seu cônjuge? Elcio e Cris aqui, vocês... É. Hoje você conheceu uma coisa nova sobre ela? Eu também sou assim, com a minha esposa ali. Fizemos 6 anos de casado. Cada dia uma coisa nova. E tem, assim, o casamento é engraçado porque você casa com a pessoa, ela é de um jeito. Aí depois, ela vai mudando. Começa gostando de uma comida, depois já não gosta mais daquela, começa a gostar da outra. Enquanto a Rebeca, ela não gostava de sushi, hoje é só sushi, mano. Eu não sei o que eu tenho que fazer mais, porque sushi é caro. Só dá pra ir, tipo, uma vez a cada meses. Cada muitos meses. Só se eu criar salmão. Comprar um tanque e meter salmão lá dentro. E aprender a fazer sushi, porque, pelo amor de Deus, até o arroz sushi é caro. Você vai comprar, é caro aquele arrozinho que fica juntinho assim. E é tão barato quando você erra o arroz dentro de casa. Que eles ficam ali, arroz sushi. Ó, gente, hoje arroz, feijão e arroz de sushi. Mas sem salmão. É caro. Então, ela não gostava de sushi hoje, é só sushi. Só sushi, sushi todo. Misericórdia. Deixa eu te dizer uma coisa muito dura, mas maravilhosa. Jesus não morreu na cruz para você se sentir bem com você mesmo. Jesus não morreu na cruz para você se sentir bem com você mesmo. Essa parada de você se sentir bem com você mesmo é coisa de humano. Nós somos espirituais. Você tem que se sentir bem com você mesmo. Você tem que descobrir o seu corpo. Mano, para com essa conversa de quem come só planta. Que conversinha. Você tem que conhecer seu corpo. Você tem que descobrir a sua sexualidade enfiando um monte de coisa dentro de você mesmo. Você tá maluco, meu irmão? Ei, Jesus não pagou um preço na cruz do Calvário para eu ficar deteriorando o meu corpo. Jesus não pagou pagou um preço muito alto na cruz para eu ficar achando que eu não tenho valor para Ele, porque se Ele me comprou, ninguém compra uma coisa que não tem valor. Você compra alguma coisa que não tem valor? O que não tem valor tá no chão, tá na rua. Você já comprou areia de praia? Você já comprou areia de praia? Quando você vai na praia, você compra areia da praia? Por quê? Tá lá jogado. Ninguém compra areia de praia. Ninguém compra água do mar. Tá lá. Ninguém compra pedra da rua, tá lá. Ninguém compra chiclete mascado. Ninguém compra papel amassado, jogado no chão. A não ser que você vai reciclar, cara. Só se compra alguma coisa quando se tem valor naquilo. E se nós temos valor, o preço foi pago por Cristo na cruz. Mas você tem que entender a diferença das coisas. Cristo não te salvou para você se sentir o rei do universo, dono de si. Cristo te comprou porque Ele sabe que você não tem capacidade de administrar sua própria vida. Pastor, não fala assim de mim. Eu estou falando de mim. A minha vida sem Jesus é um grande desperdício de células humanas. A minha vida sem Jesus é um grande desperdício de material humano. A minha vida sem Jesus é mais uma alma no inferno. Jesus te salvou para que Deus se sinta bem com você regenerado. João capítulo 16, versículo 33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. Olha, muita gente gasta milhares de reais para encontrar a paz interior. Não se encontra a paz fora de Jesus.
não a paz verdadeira, não a paz genuína, não a paz que excede todo o entendimento. Porque é possível ter paz no meio das guerras. Isso só é possível quando nós temos a mente de Cristo. Jesus não salva pessoas para que suas vidas sejam boas e confortáveis para pecar. É exatamente o contrário. Jesus salva pessoas e coloca nelas o seu espírito para que as pessoas se sintam completamente desconfortáveis em pecar e por isso, as suas vidas são boas e confortáveis espiritualmente falando. Eu não acho errado ninguém ser rico. Eu, na verdade, queria que todos vocês fossem muito ricos, para que mais pessoas fossem abençoadas através de suas vidas. Mas a nossa vida não pode ser uma eterna busca pelo ouro. Não deixe de vir aos cultos porque você vai trabalhar. Se você tem a opção, claro. Eu entendo que há trabalhos que tem gente vem um sábado sim, um sábado não, um domingo sim, um domingo não. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que tem gente que acrescenta mais dias na semana para trabalhar, para ganhar mais dinheiro e se afastar ainda mais do Senhor. Não é isso que eu desejo. Se eu não desejo isso como um pastor, imagina Cristo que pagou um preço por você. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: a graça que não muda a minha vida não vai salvar a minha alma. A graça que não muda a minha vida não vai salvar a minha alma. Eu não posso ser pastor de crente gourmet. Eu não posso ser pastor de crente de final de semana. Eu me rejeito a isso. Eu me nego a isso. A graça disponível é para transformar as nossas vidas, para nós sermos mais parecidos com Ele. Quem que você quer se parecer? Com Jesus ou com a melhor versão de você? A melhor versão de você, pasmem, não existe sem Jesus Cristo. Só existe uma versão. A sem Jesus e a com Jesus. Não tem meio termo. Pastor, mas eu estou começando a caminhada. Dá para perceber que você está com Jesus, mesmo no início da caminhada. Porque eu entendo que a caminhada com Jesus também é um progresso. A gente sai do nada e vai caminhando em direção a ser homem perfeito. Eu não quero acusar os seus pecados, mas eu quero te dizer que você tem possibilidade de viver uma vida sem eles. Sabia? É possível viver sem os seus pecados. É possível viver sem os nossos pecados, chamados de pecados de estimação. Aquele pecado que ninguém sabe, mas que você faz de vez em quando. Não faça isso. É possível viver sem isso. Jesus não desceu para a terra sendo homem, para que você tenha paz consigo mesmo. Jesus não veio à terra para que você se aceite. Jesus veio para que você tenha paz nele. Para nós encerrarmos. Ele te aceita como você está, porque ele tem poder para te transformar. Eu não posso fazer uma propaganda enganosa do Evangelho dizendo, venha como você está, permaneça como você quiser. Não. Venha como você está, porque o meu Jesus tem poder para te transformar. Ele tem poder para isso. É por isso que ele convida as pessoas. E é possível que você tenha se convertido ao Evangelho e você ainda não tenha forças o suficiente para ter uma postura de um cristão diante dos seus antigos amigos. O meu conselho, por um período se afaste deles e se aproxime de Jesus. Porque você vai chegar num momento de encruzilhada e você vai ter que decidir quais amigos você vai querer ter. Se os amigos de Jesus ou os amigos que não são de Jesus. Pastor, mas eu amo meus amigos. Ame mais Jesus por um período. Quando você tiver combustível suficiente, amor o suficiente, você volta para os seus amigos e os enche do amor de Cristo. Porque é óbvio, a ideia de Jesus não é que nós nos afastemos das pessoas, mas que porque nos aproximamos dele, nós possamos nos aproximar das pessoas com amor.
2, Jesus não é só o que você quer, mas muito mais o que a sua carne não quer. A sua carne não quer Jesus. A sua carne não quer Jesus. 3, a carne odeia Jesus, porque ela perde o domínio e quem passa a dominar é o Espírito Santo. A nossa carne não quer o domínio de Cristo sobre nós. A sua carne quer continuar se conhecendo. A sua carne quer continuar buscando a paz interior. A sua carne quer continuar trazendo esse monte de penduricalho que a gente compra. Quando, na verdade, o plano do Senhor é que o Espírito Santo controle a sua vida, para que a sua vida seja a glorificação do nome dEle constantemente. Talvez você diga, pastor, eu vim para cá hoje para receber uma mensagem de amor. Tudo o que eu falei desde o início é sobre o amor de Jesus. Talvez numa perspectiva nova para você. Mas é sobre como Ele te ama e como Ele não quer te perder. Hebreus no capítulo 12, versículo 6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. É difícil entender versículos assim, quando a única coisa que você quer é buscar os seus direitos. É quando você quer ser o capitão da sua vida. É quando você quer direcionar os seus próprios desígnios. Deus te ama. Deus te ama muito. E talvez Ele tenha colocado essas palavras nos meus lábios hoje, para te informar que Ele te ama mesmo através do açoite. O diabo nunca te deu uma surra. Nunca. E ele nunca vai te dar. Ele não te ama. Ele quer fazer tudo aquilo que sua carne deseja para que você esteja cada vez mais longe do seu Senhor. E não, eu não estou dizendo que Deus é um carrasco. Eu estou dizendo que para você entender tudo isso, você precisa ter uma visão espiritual. Entenda, Deus te ama. Deus te ama muito. E Ele pagou um alto preço por você. Você foi comprado por um bom preço. Você foi comprado por um preço altíssimo. Ele pagou um alto preço por você. Há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Há uma grande diferença entre consciência limpa e mente renovada. Há uma grande diferença entre um religioso fervoroso e um cristão convertido a Jesus Cristo. Essas coisas aparentemente são semelhantes, mas elas são completamente opostas. Por fim, Jesus diz em Mateus, no capítulo 12, versículo 30, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Que palavra maravilhosa! Todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. E eu quero encerrar aqui. Eu quero que você saiba que todo o pecado há de ser perdoado. Não existe acusação quando se existe perdão. E nessa noite, nessa mensagem, que tem por título Dono de Si, eu espero que quem seja o dono da sua vida seja Jesus Cristo de Nazaré. Que você saiba que você confessando os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar, para transformar e para embelezar a sua vida. Você não precisa de likes. Você não precisa de redes sociais. Você não precisa de elogios humanos para se sentir amado por Deus. Isso é uma coisa nossa.
é uma futilidade legal, mas não pode ser definidor da sua vida. Você é muito mais do que aquela foto no seu perfil. Você é muito mais do que aquela maquiagem bem feita. Você é muito mais do que músculos torneados. Você é muito mais do que um dinheiro conquistado, do que bens adquiridos. Você é muito mais do que uma eloquência. Você é muito mais do que qualquer habilidade que você consiga ter e desenvolver. Você é filho de Deus. E isso deve trazer uma alegria muito grande para o seu coração.